E o Banco Central ele divulgou uns dias atrás, 2, 3 dias atrás, uma mega regulamentação em relação às corretoras, exchanges de criptomoedas aqui no Brasil. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo e como que isso pode afetar o mercado. Eu não gosto muito desse termo, mercado cripto, né? Porque são poucas moedas que prestam de verdade. Uma delas é o Bitcoin. Mas a gente vai falar sobre como que isso afeta o mercado cripto aqui no Brasil. Então, bora para a notícia. O Banco Central do Brasil publica mega regulamentação de corretoras de Bitcoin e criptomoedas. Tá? As chamadas exchanges, ou corretoras, como o Banco Central do Brasil definiu nas novas resoluções, provedoras de serviços de ativos virtuais, empresas que realizam intermediação de negociação de Bitcoin e criptomoedas, ganharam nesta segunda-feira novas regulamentações oficiais ligadas à Lei 14.478 de 2022. Ao todo, o regulador publicou 3 resoluções nesta segunda sobre o tema, aquelas de número 519, 520 e 521. Lembrando que, como sempre, eu vou estar deixando o link para vocês lerem a matéria completa na descrição, tá? E aqui eu vou estar falando sobre os pontos mais importantes e dando a minha opinião sobre isso. A resolução BCB de 2025 é aquela que chega para falar sobre obtenção de licenças de funcionamento, equiparando corretoras a bancos. Neste ponto, estão proibidas de funcionar com escritórios virtuais, devendo ter uma sede no Brasil. Tá? O que é que eu vejo aqui que é uma malícia? Tá? Obtenção de licenças de funcionamento. Vai ter uma série de pré-requisitos que as corretoras vão ter que cumprir, incluindo uma sede no Brasil. Não vai ter como ter escritórios virtuais ou algumas corretoras que nem aqui no Brasil estão e fornecem o serviço. Isso vai fazer com que o mercado se feche e tenha cada vez menos concorrência. E esses serviços de cripto, eles vão estar sendo fornecidos mais pelos bancos tradicionais, porque eles vão continuar dominando aqui no Brasil. E eles já são submissos ao Estado, já são completamente submissos ao governo e vão atender todo e qualquer tipo de demanda que o Leviatã exigir para eles, né? Então é por isso que para eles, né, para o governo e para o Banco Central é importante que eles coloquem barreiras de entrada, pré-requisitos difíceis de serem alcançados, para que reduza cada vez mais o número de corretoras aqui dentro do país. E validando o que eu falei, aqui vai. As empresas que já funcionam no Brasil devem se adequar à nova norma, caso contrário, devem fechar suas operações em até 30 dias. Ou seja, realmente é algo para expulsar boa parte das corretoras aqui do país e formar ali aquele belo oligopóliozinho, né? Muito comum aqui no país. Aqui, de novo, validando o que eu falei, resolução determina fim de corretoras estrangeiras e deixa bancos entrarem no mercado. A resolução número 520 proíbe explicitamente que as corretoras de Bitcoin e criptoativos realizem operações que caracterizem sob qualquer forma a oferta de crédito aos seus clientes e usuários. Também é vedado captar recursos do público, exceto mediante emissão de ações, impedindo que exchanges atuem como bancos ou ofereçam produtos de alavancagem. Cara, isso aqui é uma coisa bem séria, então, porque a gente vai ter um fim de alguns produtos financeiros aqui no Brasil, como, por exemplo, cartões de crédito cripto. Porque o que acontece hoje? Tu gasta num cartão de crédito e tu paga com saldo diretamente em cripto. Seja em USDT ou seja em qualquer outro de cripto. Não vai mais ter no Brasil. E outra coisa, aqui ele fala bem claro aqui, impedindo que exchanges atuem com bancos ou ofereçam produtos de alavancagem. Para o pessoal que faz trade, tá? Mercados futuros, operar alavancado com dinheiro de empréstimo, não vai mais poder fazer. Vai ser proibido no Brasil. As corretoras não vão mais poder oferecer. Então, além deles estarem expulsando boa parte das corretoras do país, as que ainda ficarem, elas vão ficar completamente de mãos atadas, vão poder oferecer pouco tipo de produto, talvez até acabe parando de ser tão interessante para elas estarem no Brasil e talvez elas acabem saindo. E aos poucos a gente vai vendo esse oligopólio, esse controle que o Estado quer ter sobre tudo, cada vez mais próximo. Isso aqui, ó, é um trecho interessante. O Banco Central integrou oficialmente as operações com Bitcoin e criptomoedas ao mercado de câmbio brasileiro e corretoras devem identificar
donos de carteiras de autocustódia. Isso aqui vai acabar completamente com qualquer tipo de privacidade que tu tinha. E isso vai acabar mais ainda, porque antes, o que acontecia? Tu ia lá, comprava na corretora, sacava para tua carteira e, lógico, já tinha algumas informações obrigatórias que a corretora tinha que mandar, mas aparentemente algumas coisas não eram enviadas de maneira automática, como por exemplo, o endereço de carteira, né, que tu usou para receber, não era um deles, aparentemente. E agora o que eles querem é que as corretoras enviem de maneira automática a conexão entre os dados pessoais da pessoa e o endereço de carteira para onde ela está enviando. Porque como a blockchain ela tem transparência, tu consegue ver os saldos, tu consegue ver o que tem nos endereços, eles querem ficar monitorando o que cada pessoa tem, a quantidade que cada pessoa tem e para onde vai. Eles querem monitorar completamente a blockchain do Bitcoin principalmente. Né? É como eu falo, eu já falei isso acho que 1 ou 2 meses atrás, que o cerco ele ia se fechar cada vez mais para as criptomoedas aqui no Brasil, para as corretoras, ia ficar cada vez mais difícil de tu aprender a lidar com cripto aqui no Brasil e com Bitcoin principalmente, porque justamente por causa que os meios convencionais de tu comprar eles iam ficar com uma barreira de entrada cada vez mais alta. E o mercado P2P, não que ele seja impossível de aprender, mas ele é um pouco mais difícil e exige um pouco mais de cautela, de confiança. E muitas vezes quem está iniciando pode acabar desistindo justamente por conta disso. Porque uma das coisas que eles querem fazer é que caso tu compre e transfira para tua carteira e porventura tu acabe da tua carteira mandando para algum outro endereço, eles querem que tu declare de quem que é aquele outro endereço, se é uma outra pessoa, se é um outro endereço teu. Então, isso, se tu for fazer de uma maneira completamente legal perante a lei, vai ficar uma coisa tão chata e burocrática que muitas pessoas vão acabar desistindo. O que vai acontecer é que ou elas desistem, como eu já falei, ou elas vão partir para o mercado informal, para o mercado P2P. Aqui é aquilo que eu falei. Ó. A corretora de criptomoedas deve identificar o proprietário de carteira autocustodiada. A empresa deve implementar e documentar processos para verificar a origem e destino dos ativos virtuais nessas operações. Não menos importante, em outro ponto, a norma veda explicitamente a compra ou venda de bitcoins e criptomoedas com pagamento ou recebimento em moeda estrangeira, como dólar ou euro, dentro do sistema nacional. Isso já tinha algumas corretoras que tu não conseguia fazer, né? Porque às vezes tu podia ter uma conta em dólar, como por exemplo na Wise ou na Nomad, e aí tu enviar esses dólares ou euro para dentro da corretora e tu usar essa moeda diretamente para comprar cripto. Agora eles não querem que tu faça mais. O ponto é, essas regulações elas só atendem ao mercado legal, o mercado formal. Agora eu vou falar um pouco sobre o mercado informal. A natureza das criptomoedas, tá? De qualquer uma, não só do Bitcoin, é que tu consegue fazer autocustódia delas. Né? Tu não precisa de um intermediário centralizado para fazer o envio e nem o recebimento disso. O que o mercado informal ele oferece? Que duas pessoas negociem diretamente entre elas, fora de uma corretora, com os termos que elas quiserem. Uma pode pagar a outra com stablecoin, pode pagar em euro, pode pagar em dólar, pode pagar na moeda que ela quiser. Existem plataformas que servem para reunir as pessoas que têm esses interesses em comum, reunir compradores e vendedores. E eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, um dos mais fáceis que eu conheço. Esse site aqui, tu pode aqui negociar diretamente com outras pessoas, tá? Aceita Pix, depósito em conta de banco, uma TED, DOC. Aqui tu pode filtrar o tipo de moeda. Se tu quer pagar em dólar, vai aparecer pagamentos direto em dólar. Tá? Então, o mercado informal, essas regras que o banco está impondo, elas não se aplicam, tá? E aqui vai um pedaço de informação que é para tu fazer o que tu quiser com ela, não quer dizer que eu faça isso. Dentro das corretoras, né, tem todas as informações obrigatórias que elas são obrigadas a enviar para a Receita, que é a quantidade de cripto que tu comprou, a que preço tu comprou, agora futuramente qual o endereço que tu enviou. No mercado formal. No mercado informal, é muito mais difícil fazer o cruzamento de dados, porque são só duas pessoas negociando diretamente. O site ele tá ali só para intermediar a negociação, ajudar no encontro das duas pessoas, né, virtualmente. Então, o único registro que a gente tem disso é fulano enviou uma quantidade X de cripto para o fulano 2 e o fulano 2
fez um Pix de um valor X pro fulano 1. Agora, sobre o que é esse Pix, não dá para saber, porque não tem registro nenhum. Foi um Pix que foi feito diretamente de uma pessoa para outra, certo? Então pode ser qualquer coisa. E a mesma coisa vale para a cripto. Ela não saiu de um endereço de uma corretora. Ela saiu de um endereço de carteira e foi para um endereço de outra carteira. A Receita, o governo, o Banco Central, eles só vão saber que tu tem essa quantidade de cripto comprada, que tu fez essas operações, caso tu declare. Não que eu faça isso, eu declaro todos os meus dados. Receita Federal, amo vocês. Mas, se tu é alguém que quer mais privacidade, então tu pode não declarar. E esse é um dos meios. Eu só estou mostrando esses sites aqui, que é para mostrar para vocês ficarem longe deles, é para vocês não entrarem nesses sites, é para a segurança de vocês. Declarem seus impostos, todos eles, e paguem todos eles. Tá? Então a gente também tem outras opções, por exemplo, como a BISC. Esse aqui é um pouco mais complicadinho. Serve para tu comprar e vender Bitcoin. Tá? Ele roda no teu computador. Não tem como essas decisões do Banco Central serem impostas aqui. Tem a Ogosats, que é outra alternativa para comprar Bitcoin fora de corretora, diretamente com outras pessoas. Então existem aí N maneiras de fazer isso. E essas formas alternativas talvez se tornem cada vez mais populares aqui no Brasil, justamente por causa que os meios legais, ou os meios formais, né, vamos colocar dessa forma, eles se tornem cada vez mais maçantes, cada vez mais burocráticos e talvez cada vez mais custosos de se fazer. E talvez não acabe não sendo mais tão viável ou compense tanto assim para tu fazer dessa forma. E o que eu acho que vai acontecer é justamente isso, ou eles vão, ou o Estado ele vai regredir um pouco nessas decisões deles, o que eu acho difícil, mas sempre tem a possibilidade, ou uma parte da população ela vai partir para a informalidade, ou vai simplesmente desistir. Esse vídeo ele ficou um pouco longo, mas é porque é um tema um pouco complexo da gente tratar, mas eu acho que eu consegui abordar algumas coisas aqui e dificuldades futuras que a gente vai ter, tá, em 2026 cada vez mais. E eu aconselho, tá, de verdade, para todo mundo que está interessado em aprender ainda Bitcoin, ainda existem os meios mais fáceis, tá? As corretoras, elas ainda estão bem acessíveis aqui no Brasil. Ano que vem, tem as empresas, as exchanges, as corretoras, elas têm um prazo de até 270 dias ou 30 dias, alguma coisa assim, para se adequarem às novas regras. E a partir daí, já vai mudar completamente o jogo para nós aqui no Brasil e vai ficar cada vez mais custoso e burocrático e difícil para te aprender a usar e comprar Bitcoin. O recado tá dado, fiquem aí com o próximo vídeo.